Amém. Se você concorda comigo, diga amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Quando eu me converti, cada dia que eu conseguia entrar na igreja, gente, era um dia de muita alegria no meu coração, era um dia de muita felicidade, porque a partir do momento que Jesus visitou a minha vida, eu comecei a viver como aqueles que sonham, como o Salmo 126 fala, eu acho que é o Salmo 126, não sei, posso estar errado, mas ele diz que é viver como aqueles que sonham. E sabe, de verdade, a gente não entende, porque talvez temos essa alegria, o Senhor tem feito isso na nossa vida, e a gente está todos os dias nesse ambiente de glória, nesse ambiente onde a presença dEle é notória, onde estamos falando dEle, e muitas vezes não temos a convicção ou o entendimento de quanto isso é importante, querido, de quanto isso é valioso, porque há outro tempo atrás, nós tínhamos rejeição de estar neste lugar, há outro tempo tínhamos dificuldades de ter isso, mas quando a revelação da sua graça trouxe ao nosso coração isso, querido, é um privilégio estar neste lugar. Não é estar nesta igreja, mas estar na presença diante de Deus, podendo senti-lo, amá-lo, falar com Ele, sabe? Adore Ele por isso, seja grato por isso, todo o tempo, a palavra diz assim, você que está de pé, cuide para não cair. Se a palavra ela nos traz essa atenção, eu preciso pelo menos, porque eu estou aqui, não é algo, eu sou o cara, não, obrigado Jesus, porque essa revelação ainda queima no meu coração, amém? Glória a Deus por isso. Amados, eu quero falar um pouquinho da graça de Deus hoje. O tema do nosso sermão de hoje é uma vida de graça. A gente sempre ouvimos falar da graça. A graça de Deus é algo que é um assunto bastante falado na igreja, mas será que nós temos a compreensão verdadeira dessa graça? Será que temos o entendimento do que a graça é para nós? Então, a maioria sabe que nós somos salvos por Cristo Jesus, através da sua graça. Efésios vai falar sobre isso, capítulo 2, verso 8, diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça é uma graça salvadora, ela foi um dom de Deus, um presente de Deus. Você não fez nada para receber a salvação, a não ser crer em Cristo Jesus, confiar no seu sacrifício, no seu amor por você, confiar que Ele perdoou os teus pecados, e esse presente se chama graça de Deus. Pela graça, pelo amor, pelo presente imerecido, eu e você fomos salvos, Fomos salvos por isso. O problema é que muitas pessoas também acreditam que a graça, ela só é liberada, ela só foi feita, ela só foi dada para trazer salvação para a nossa vida. Então, muitos têm o entendimento que a graça é uma graça só salvadora, mas a graça ela não termina no perdão dos nossos pecados, ao contrário, na verdade, ela é o começo de uma jornada viva, de uma jornada poderosa e contínua, do que Deus está operando na nossa vida. Então a graça não é só uma graça salvadora, ela só não te salva, mas é o começo de uma jornada, de uma caminhada com Deus, onde essa graça está ativa, operante dentro da tua vida, amém? Glória a Deus. E quando nós não entendemos isso, quando não compreendemos a questão da graça não ser só algo que veio para nos salvar e terminou ali, quando nós não temos a compreensão dessa segunda parte, aonde a graça ela vai nos capacitar nessa jornada, nós vamos ter uma fé rasa, uma fé medíocre, uma fé que não move montanhas, uma fé que não deixa você uma pessoa para viver todos os propósitos, aquilo que Deus preparou para a tua vida. Então, é uma vida rasa, sem frutos, sem crescimento. Quem não se apropria da graça de Deus, quem não anda nessa graça, quem não entende o propósito e o poder que ela tem sobre nós, sabe, não dá frutos, não muda, vive uma vida, sabe, sobrevivendo. Nós não estamos vivendo o Evangelho, nós estamos sobrevivendo.
E quando nós somos chamados para viver algo, não sobreviver. Há uma diferença muito grande em sobreviver e viver. Amém? A pessoa que sobrevive, ela só vive reagindo à vida. Ela não conduz a vida, ela não tem direção, ela não tem controle. Ela é só resposta, só reage. Sempre apagando fogo, sempre vivendo na emergência, sempre vivendo no caos das coisas. E aí a pessoa que olha para isso e fala: nossa Deus, como é pesado a minha vida. Não, amado, você não entendeu nada. É porque ainda sua fé está rasa. Sua fé ainda não fluiu, você não está usufruindo daquilo que Deus te deu de graça. Por isso, nós vamos falar hoje de uma vida de graça. Nós temos que viver de graça. Amém? Quando viver é dirigir a nossa vida, a gente tem propósito, a gente tem direção, nós não reagimos, nós dirigimos as coisas, tudo está no controle. E fala a verdade, como é bom isso, né? Glória a Deus, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão aí? Aleluia. Então a graça não apenas nos salva, mas é a capacitação divina para vivermos de uma forma que agrade a Deus. Então, a graça não é apenas a nossa salvação, mas é uma capacitação divina para que a gente possa viver uma vida aonde esta vida agrade a Deus. Então, graça não é licença para pecar. Muitas pessoas confundem. Porque nós estamos no tempo da graça, Deus já nos perdoou de todos os pecados, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e é verdade, então eu posso viver uma vida de pecado. Não, a graça não é uma licença para pecar, mas é o poder de Deus em nossas vidas para vencer o pecado. Aleluia. Então ela inclui perdão dos pecados, que é a graça salvadora. Ela inclui capacitação interior, que é a graça capacitadora, e ela inclui sustento diário, que é a graça da presença de Deus contínua em nossa vida, na vida do cristão, amém? Então hoje eu quero falar com quem quer, mais do que apenas ir numa igreja, estar numa igreja. Hoje eu quero falar com um público onde o coração não está só voltado para um dia na igreja, um dia aqui nesse lugar, mas com alguém. Eu quero falar com pessoas que quer viver uma fé vibrante, que quer viver uma fé que é rompedora, que vive milagres, que vive loucuras de Deus, que é apaixonado, que se doa, que se sacrifica. Eu quero falar com esse tipo de pessoas, e tem esse tipo de gente aqui nessa noite, aleluia. Tem alguém que deseja por mais de Deus na sua vida? Sabe, deixar de viver uma vida só na teoria, sabe? A gente só escuta falar, olha que legal, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas nada disso acontece na nossa vida, não há transformação, não há mudanças. Então, hoje a mensagem, ela traz um peso, sabe, uma glória, um derramar da parte de Deus, sobre aqueles que querem queimar mais por Jesus. E se você também é esse que só quer vir na igreja de domingo, glória a Deus, que é a oportunidade que você tem de abrir teus olhos e Deus mudar a tua vida, aleluia, amém? Então vamos lá. A graça de Deus, ela existe em duas fases, fala, duas fases. Tito capítulo 2, verso 12, verso 11, por favor, diz assim: porque a graça de Deus, olha só, a graça de Deus se há manifestado, já está revelado a todos, já foi manifestado, fazendo o quê? Trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça está trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à descrença, e as concupiscências, os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbrio, correto, prudente, justo e piamente dedicado a Deus. Então, a graça de Deus, ela tem um fazer, um efetuar em nossas vidas, amém? E ela tem duas fases. A primeira fase
da graça de Deus é a graça salvadora, porque ela nos alcançou quando ainda éramos pecador, inimigos de Deus. Por causa da graça de Deus, do amor de Deus, você foi acessado pelo Espírito Santo, pelo amor da graça, não porque você merecia algo, não porque você em alguma oração chamou a atenção de Deus, não porque em alguma atitude de caridade sua, você fez algo que Deus falou, olha, não, nada disso atraiu. O que atraiu a presença de Deus para alcançar teu coração e te trazer para Ele, foi simplesmente o amor que Ele tem por você, a graça, o presente imerecido derramado sobre as nossas vidas, amém? Essa é a graça salvadora, que é para todos. Só que nós, cristãos, nós entendemos que é isso que a gente precisa, é só ser salvo. E está tudo bem, pronto, não estamos mais indo para o inferno, não estamos mais à deriva nesse mundo, mas não para aí, existe a segunda fase da graça de Deus, que é a graça educadora, a graça que ensina, e nós precisamos olhar para Deus e permitir que ela é uma graça operante, ela continua operando em nós após a salvação. Isso é muito bom, porque não é só seja salvo e você está largado e tudo está aí, não, espera aí, essa graça continua operando em nossas vidas, nesse exato momento ela está fazendo algo aqui no nosso meio, amém? Então nós precisamos olhar a graça em dois pontos, como um agente ativo sobre as nossas vidas e uma graça transformadora. A palavra educar aqui em Tito, no capítulo 2, verso 12, no texto ali em cima está ensinando, no grego ela significa paideu, o termo educar é paideu, que significa ensinar, disciplinar, educar. Então, a palavra que a graça de Deus, nós lemos lá em cima, vamos ler de novo, porque a graça de Deus se há manifestado, ela trouxe o que? Salvação a todos os homens. Que mais que ela trouxe? Ensinando-nos, quem vai nos ensinar, sabe, a renunciar à impiedade, à descrença, à incredulidade? A graça de Deus. Que mais? A concupiscência, os desejos mundanos, quem vai nos ensinar a rejeitar isso? A graça de Deus, ela está nos capacitando a não só também negar isso, mas viver prudentemente, viver conforme as Escrituras. Quem vai nos fortalecer? É o pastor que tem que te ajudar? Não, a graça de Deus está constante sobre nós, operando na nossa vida, amém? Glória a Deus. Parece que vocês não estão tão empolgados, vocês podem falar um amém mais forte? Ah, obrigado. Ainda não bati em ninguém hoje ainda, estou só falando da graça, gente, amém? E glória a Deus por isso. Bom, então ela trouxe para a gente viver, a graça também, ela tem o poder de nos fazer viver prudentemente, justamente, que é andar correto, e ela também, ela empodera a gente a se dedicar a Deus piamente, homens e mulheres piedosos, que são homens e mulheres que trabalham em prol do reino de Deus, amém? Glória a Deus. Então a palavra paideu, no grego, que significa educar, além de disciplinar, ensinar, o verbo usado aqui é muito interessante, sabe, porque quando nós falamos de educar, de disciplinar, eu acredito aqui que na maioria das pessoas, em algum momento de educação e disciplina, tem um sentimento, uma questão do tipo, nossa, toda vez que eu recebo uma disciplina, uma educação, ela vem carregada de um castigo, ela vem carregada de um xingo, de uma palavra dura, de uma palavra que pesa sobre nós, sobre os nossos ombros. Antigamente, por exemplo, o aluno na sala de aula que não obedecia, quem é dessa época, era colocado de joelho no milho. Sim ou não? Quem já ficou de joelho no milho aqui? Levanta a mão, a mãe deixou. Foi, né, Silei? Você, quem mais? Olha lá, o Cione, a minha irmã Rosa, quem mais? Glória a Deus, os outros tudo está na vida boa, né? Amém. Mas hoje não, hoje a educação é algo mais leve, né? Se o professor falar alguma coisa mais alto na sala de aula, ele vai ser processado por sei lá, danos morais, ou
violência aos ouvidos, alguma coisa desse tipo. Bom, e aí a maioria das pessoas também que foram educadas pelos pais também não tem esse suor de algo, não sou algo como educar é algo bom e gostoso, prazeroso. E aí quando nós vemos que a graça de Deus, ela é uma graça educadora que nos ensina, que nos capacita, nós não podemos levar o nosso pensamento a algo como castigo, porque a ideia que temos, e na maioria dos cristãos, que o nosso Deus é um Deus que castiga, é um Deus vingador, é um Deus que você pisa fora, Ele vai pesar a mão sobre você, você falou algo errado, Ele vai fazer você tropeçar. Quantas vezes você não agiu dessa forma, não falou assim, olha, não fala isso que Deus castiga, e de repente a pessoa tropeça, tá vendo, você fica falando de Deus, olha aí, Ele te castigou, isso não tem nada a ver com Deus. A educação de Deus nunca foi essa. Quando o termo ali, Pai deu, ele não é uma questão de educar com dureza, com um legalismo, sabe, com um juízo severo. Ali ele está falando assim, o termo, o verbo, ele traz esse sentimento, como um pai bondoso ensina uma criança. A educação, a graça de Deus, ela não vem sobre nós com o impor a lei do Senhor, a obediência a Ele. Sabe, as pessoas elas estão esperando isso de Deus. As pessoas estão esperando, sabe qual o momento que você tem que mudar, minha irmã? Sabe qual o momento que você tem que tomar vergonha na tua cara e mudar? É quando Deus levantar do trono de glória e com aquela voz bem audível, como voz de trovões, como Ele falou no Monte Moriá, Ele fala assim, ei, toma vergonha na cara! E denuncia o teu pecado. Aí você fala, nossa, agora eu vou mudar, porque agora Deus falou comigo, porque agora Deus foi, olha, bravo comigo. E a igreja não muda, porque não tem ouvido a voz de Deus desta maneira. E Deus não vai se manifestar dessa maneira, porque a graça dele nos ensina como um pai amoroso, bondoso, cuidador, gentil. Sabe, todos os dias a graça de Deus está te ensinando. Todos os dias a graça de Deus está te educando. Mas não com severidade como você tem esperado, não com braveza, não com ira, mas com muito amor. Ele sopra no teu ouvido, ei, não é legal, ei, não anda nesse caminho. E sabe, nós rejeitamos a voz doce do Espírito de Deus. Nós rejeitamos o amor e a bondade com suas palavras, que Ele nos convence. Nós negamos isso porque nós queremos um Deus severo. Porque eu tenho certeza que se Deus de alguma forma, se Ele pudesse fazer, Ele pode, mas Ele não quer, e revelar a sua vergonha na frente de todo mundo, e falar, se você não mudar você vai morrer, irmã, você muda na hora. Eu não sei se dura muito isso, mas eu tenho certeza que hoje você toma uma postura diferente. Por que estamos esperando Deus falar dessa maneira com a gente, quando em amor Ele está nos atraindo para perto dEle, falando, ei, deixa isso. Faz sentido isso, amados? Sabe, não faça isso. Olha, vai por esse caminho, pense dessa maneira. A graça de Deus está sobre nós todos os dias, nos educando. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, ela é, a palavra aqui é como a educação de uma criança por um pai amoroso. Então, a graça está ativa, presente e progressiva na nossa vida. Ativa, porque ela está fazendo agora. Algo agora, a graça está ativa agora em meu coração, em teu coração, e de alguma forma essa graça de Deus está te chamando para perto dele. Ela está neste momento, agora, transformando a tua vida.
Agora ela está te impulsionando, ela está te confrontando em amor, ela está te corrigindo. Sabe, há uma diferença em afronto e confronto. Afrontar é por você realmente para brigar, vou te afrontar e vamos ver se você quer uma briga. Mas o confronto é levar a gente a uma transformação. Então, a graça está ativa em nossas vidas. Ela é viva, ela é real. Ela move você em direção à vontade de Deus. Por isso, a graça ativa. A graça também, ela é presente. E o que é isso? Ela está acessível neste momento ou em qualquer situação da nossa vida. Lembra? A palavra de Deus diz: aproximamo-nos diante do trono da graça para que recebemos dele a graça. Então ela é presente em qualquer momento, nas suas situações difíceis, na sua dificuldade. Se você parar e orar e clamar, ela é presente ali se manifestando em você. Além de ativa, de estar constante, fluindo através de você, ela também é presente, ela está acessível a qualquer momento que você precisar. E a graça, ela é progressiva, em outras palavras, ela está trazendo um desenvolvimento constante, ela está te transformando, tornando você como Cristo. Então, nós precisamos entender que a graça está ativa, está presente e ela é progressiva. Nós estamos em processo, em crescimento, dependendo dessa graça constantemente, todos os dias da nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Então essa é a graça ativa, né? Um agente ativo sobre nós. E também a graça, ela é transformadora. Muitas pessoas, elas veem a graça só como um cobertor que cobre os nossos pecados, porque a graça cobriu os nossos pecados e só. Mas a graça não apenas cobre, ela nos transforma. Viver uma vida onde a graça de Deus, uma vida de graça, é uma vida de transformação. A necessidade, Senhor, de nós sermos transformados. Ela não diz assim: você pode pecar que está tudo perdoado. Ao contrário, ela diz assim: eu te perdoo, ok? Mas ela dá a mão para você e ela fala: vamos andar junto, eu vou te ajudar nisso. Não é pode pecar que está tudo perdoado. Não, você está perdoado, porém, vamos andar junto, porque eu vou te ensinar a viver conforme os meus padrões. O Senhor é assim, a graça dele é isso. É essa a função que ela tem em nossas vidas. Aleluia. Uma ilustração simples é como, imagine que você foi aprovado numa escola, para estudar no melhor escola do mundo, no melhor colégio do mundo, sem pagar nada. Quantos querem um lugar desse? Amém? Glória a Deus. Tem gente sofrendo aí para entrar nessas universidades, né? E o Senhor está te chamando para uma universidade que é a melhor do mundo, ok? E esse é o momento da salvação. Você foi escolhido para estar nesse lugar, ok? Isso apresenta a graça salvadora. Mas agora, amados, todos os dias você vai ter que ir à aula nessa escola. Todos os dias o professor, que é o Espírito Santo, né, vai te ensinar. Ele vai estar lá, sabe? O material, a palavra de Deus, aquilo que nós vamos viver, sabe, estar à disposição de ser transformado, é o objetivo dessa escola, de te formar à imagem de Cristo. Então, se você falta, se você resiste, se você não aplica o que aprende, você está atrasando o crescimento. Então, Deus está a todo momento fazendo em nossas vidas. Deus está em todo momento falando, cada momento, cada segundo. A graça de Deus está te ensinando. E você precisa ser pelo menos consciente, não ignorante. Você precisa entender que você negligencia ou aceita essa transformação. E nós aqui não podemos, ninguém neste lugar pode dizer que isso é mentira, que Deus não está te capacitando, que Deus não está fazendo. De novo, Deus não vai falar com voz de trovão, Deus não vai te expor à vergonha, você sabe, Ele está te chamando. O que você precisa é abandonar o medo, é abandonar essas questões que são particulares sua.
para que essa graça comece a ser operante sobre a tua vida. Se ela teve poder para te salvar, querido, ela também tem poder para te ensinar. Você precisa acreditar nisso. Aleluia, amém? Então, se você resiste ou se você não aplica o que aprende, você atrasa o crescimento. Mas a graça, ela continua disponível, ela continua insistente, ela continua paciente, porque ela quer ensinar você. Por mais que você resista, fala a verdade, você sente ou não Deus atraindo você de novo? Você sente ou não Deus falando com você de novo? Então, amado, uma coisa que Deus não faz é te dispensar porque você não quer ouvir. Ele continua pacientemente até você ser transformado. Isso é bom, isso dá para aplaudir a Jesus, amém? Sabe, muitas vezes nós achamos que esses dons, essa capacitação, o poder de andar em tudo isso que nós estamos falando, vem da gente, até a vontade parece que é nossa, eu tenho que ter vontade, sabe o que acontece? Eu não tenho vontade de fazer algumas coisas, eu não tenho desejo de fazer algumas coisas. Deixa eu te dizer algo para você, amado, mentira. Você tem sim, só que você não tem coragem. Porque senão a palavra de Deus está errada, e aí você está certo e a palavra errada. Então eu prefiro que você esteja errado e a palavra de Deus certa, amém? Vocês não têm problema com isso, amém? Tudo bem de ficar ofendido? Você está errado, a palavra está certa, amém? Então diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 13, diz assim, que é Deus que opera em nós o crescimento, e Ele não falha, gente, é Deus que opera em nós. Olha só, presta atenção, não só salvou, não só está te ensinando, mas é Ele que está gerando em você o operar e o efetuar. Olha, vamos entender o que é isso. Então, vamos ler o texto. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer. Deus opera em nós tanto o querer. Querer o quê? Está despertando aqui desejos, nossas vontades em servi-lo, em obedecê-lo, em amá-lo, em boas obras, em boas ações, em uma vida crescente, progressiva, vivendo a graça. É Deus que está colocando esses desejos em nós. Então você não pode dizer que você não tem esse desejo, você pode negar esse desejo, porém você não pode dizer que Deus não está colocando em você essa vontade. Você pode negligenciar e Ele respeita. De novo, Ele não vai gritar, Ele não vai brigar, Ele vai ser muito gentil, educado. Então, ele é Deus que opera em vós tanto o querer, despertar desejos, como o efetuar, os meios para cumprir. Então, Deus não só te coloca o desejo, mas Ele também te dá como cumprir, condições para cumprir, capacitação para cumprir. É palavra de Deus, né? Segundo a sua boa vontade. Então, o que é bom aqui? Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Você não está andando, pois salve, está à beira do rio aí e se vira na vida, amado. Não estamos sozinhos. O crescimento na graça não é uma carga pesada sobre os nossos ombros, sobre a vida de um crente. Deus não está colocando nenhum peso, ao contrário, Ele está gerando desejo e capacitação. Ele está nos fortalecendo. Porque a obra mas é uma obra que Deus mesmo se compromete em fazer em nós. Ele desperta o desejo, Ele dá os meios para cumprir o seu propósito. Sabe, querido, imagine uma criança aprendendo a andar. O pai não vira para ela e fala assim, anda aí. E por que nós sentimos que Deus nos largou aqui, nos abandonou aqui e fala, se vira para viver a vida crente agora? Não, um pai não faz isso. Um pai não pega a criança e fala, vamos beber, anda. Ao contrário, ele ajuda, ele fortalece, ele ensina, ele é paciente, ele é bondoso, ele é carinhoso. Se a criança cai e machuca, ele cura, ele sara, ele põe de novo ela no lugar, ele levanta. E assim Deus está fazendo na nossa vida. Assim Jesus está operando no nosso coração. Ele não está colocando um peso, ei, você precisa ser crente, você precisa parar com isso. Não.
Ele está falando, ei, escuta a graça, anda na graça, porque é ela que vai te capacitar. É Deus te pegando no colo, é Deus te colocando num lugar de novo, é Deus amando você, sabe, querido? É Deus, quando percebe que você está cansado ali de se esforçar, Ele para, Ele traz refrigério sobre a tua alma, Ele traz paz sobre o teu coração, Ele não te leva para você, sabe, se esforçar a um limite que você não pode. Então não dá para a gente falar, ei, Deus está cansado dessa vida, está dificuldade. Não está não, amado, é que você não está ouvindo a graça. Você parou na graça salvadora, você não está vivendo numa graça transformadora. E tudo bem, você é salvo, glória a Deus, porém a sua vida é uma vida de derrota, a sua vida é uma vida de decepção, você não consegue progredir. E a culpa não está que Deus não está fazendo, é porque você não está ouvindo a voz doce dEle. Você está duvidando. Você pode estar com medo, e não tem problema tudo isso. Qual é o problema? O problema é que você precisa só ser sincero. E de vez em nós sermos sinceros e dizer, Senhor, eu tenho medo, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, mas eu preciso de ajuda. Nós levamos para um outro extremo, nós falamos, não, Senhor, o Senhor não me ama. O Senhor não se importa comigo. O Senhor não liga para a minha vida, e esse extremo nos afasta de Deus, nos afasta da graça, nos afasta desse dom. Mas Deus quer nos atrair para perto dEle, Ele quer desmistificar isso no nosso coração, Ele quer tirar essas mentiras de dentro de nós, para imputar a sua verdade, porque a sua verdade traz vida, ela nos levanta, ela nos faz andar, ela nos encoraja, ela nos mostra que vale a pena morrer por esse evangelho. Aleluia. Sabe, o que você tem que entender é que Ele está envolvido no processo do começo ao fim. Deus, Ele se compromete do começo ao fim, desde o momento da salvação até o final do processo. Ele está contigo. Quem vive nessa graça manifesta frutos. Os frutos do Espírito são visíveis em quem cresce na graça. E aqui a gente pode olhar para a nossa vida. Se eu estou realmente usufruindo, bebendo, comendo e manifestando essa graça. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Sabe, a graça verdadeira de Deus em nossas vidas gera frutos. E não são frutos de obras, de fazer, de cantar, de pregar, de falar que é crente, de se batizar, não. Os frutos estão bem claros, são frutos de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, de bondade, de benignidade, de fé, de mansidão, de domínio próprio. Quem cresce na graça manifesta frutos. E esses frutos não vêm pela sua própria obra, vêm para quem anda debaixo da graça. Crescer na graça não é só conhecer mais sobre Deus. Crescer na graça é ser transformado por Ele, ao ponto de nós produzirmos evidências visíveis da sua presença em nossas vidas. Crescer na graça é chegar ao ponto de produzirmos evidências visíveis. Não é você falar sobre si, não é você dizer sobre a tua pessoa, e o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você é capaz ou não. Mas são frutos visíveis. As pessoas vão olhar para você e elas vão falar, cara, existe algo diferente, eu não sei, mas eu sei que as suas ações, as suas atitudes, o seu posicionamento é diferente, é visível. Na onde? Nas atitudes da nossa vida, nas emoções que nós temos e nos nossos relacionamentos. Os frutos precisam tocar essas três áreas: as nossas atitudes, nossas emoções e nossos relacionamentos. Uma árvore, amado, ela não precisa anunciar, eu estou viva, para dizer que ela está viva. Ela só precisa dar frutos. Posso ouvir um amém? Amém.
Assim também um cristão que cresce na graça não precisa provar com palavras, a sua vida prega. Eu não queria entrar nisso aqui, porque é longo e a gente tem pouco tempo para isso, apesar que está bem o horário hoje. Mas, você já pensou, como que pode ser um fruto de amor? Como nós manifestamos um fruto de amor? Existem várias formas, eu trouxe algumas, sobre como é um fruto de amor sobre atitude. Como é um fruto de amor sobre emoção, sobre o nosso emocional. E como é um fruto de amor que nós manifestamos nos nossos relacionamentos. Por exemplo, então eu vou falar do amor, sabe? Você serve sem esperar algo em troca. É fazer em amor. Quando você espera algo em troca, amado, você está esperando recompensa, isso não é mais amor, isso é trabalho, isso existe salário, existe uma paga, existe outra coisa. O amor, a Bíblia diz que é sofredor, que ele se doa, nada espera em troca. Então, quando você faz um favor para alguém, quando você faz algo por alguém, quando você serve alguém, a atitude de servir sem esperar algo em troca, isso é manifestar fruto de amor. Você vê isso aí fora? O mundo faz isso? De jeito nenhum. Quando nós manifestamos um fruto de amor nas nossas emoções, como eu manifesto amor no meu emocional? Mesmo eu ofendido, eu sei responder com compaixão. Eu não sou grosso. Mesmo que alguém me machuque com palavras, a minha emoção está controlada e o fruto que eu vou manifestar agora é em amor. E de verdade, amado, como a gente erra nisso, né? As nossas emoções nos controlam e aí a graça está sobre nós. Será que a gente para pensar nela? Senhor, e agora? Posso ouvir um amém? Amém. E nos relacionamentos, Sapê, como que a gente faz? Sabe, você trata os outros com respeito? Ou você trata de qualquer jeito? Inclusive, na verdade, não só os outros, inclusive aqueles que pensam diferente de você. Como que é? Percebe? Na alegria, o fruto da alegria, como que nós vamos manifestar atitudes de alegria? Que fruto de alegria eu posso dar com a minha atitude? Sabe? Você vive reclamando de tudo ou agradecendo a Deus por tudo? Tudo você está contente ou você está tudo descontente? Sempre tem uma reclamação. Quem anda do teu lado vê você só reclamando, qual é a sua atitude? De reclamão? Percebe o fruto que você está dando? E é isso que Jesus tem te ensinado. É isso que a graça de Deus tem te capacitado. Nas emoções, sua paz, ela não depende das circunstâncias, porque a sua paz vem do Senhor. Então o seu emocional é tribulado, a sua contenda na tua cabeça, então realmente você não está esperando no Senhor, o fruto não está sendo manifesto. E no relacionamento, sabe, você se torna alguém leve de se conviver, traz ânimo, ou você é uma pessoa chata, insuportável, que vive reclamando da vida? Posso ouvir um amém? Amém. Você está pensando? Tipo, fez assim, sabe? Download. Lendo aqui, ó. Aleluia. Tem muitos frutos. O fruto de benignidade e bondade. Você está sempre disposto nas atitudes em fazer o bem? Atitudes. Emoção. Você sente prazer em ajudar? Não obrigação. Quando seu pai pede você varrer o quintal, você faz o que é uma obrigação? Hein? Não, minhas filhas, elas fazem isso direitinho para mim. Relacionamento. Você perdoa com facilidade, mesmo quem não pede perdão. Sabe, isso é fruto de benignidade, de bondade, querido. Ou você está esperando alguém pedir perdão, desculpa para você perdoar? De verdade, ó, eu quero falar com você que está esperando alguém te pedir perdão, tá? É com você que eu estou falando. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo agora. Ele está dentro de você. Pergunta para ele se é certo você esperar essa pessoa pedir desculpa para você.
Eu acho que você não tem coragem. Mas agora já está na tua cabeça, agora você já está falando com ele, agora já está o negócio, já está fluindo aí. Eu sei que você não queria fazer isso. Mas eu sei que ele também está te respondendo. Se você é benigno, bondoso, ou se você quer viver no seu ensinamento, na maneira que você quer viver. Percebe? A graça de Deus está aqui. Ela está operando em nós, ela está ativa, ela está presente, ela é progressiva, nós vamos crescer e cada vez mais nisso. O fruto da mansidão, as atitudes, como é que você lida com as críticas? Quando você é uma pessoa mansa e manifesta o fruto da mansidão, a gente manifesta sem arrogância, sem agressividade. Percebe que quem cresce na graça tem que ter frutos visíveis, tangíveis. Essa é a graça do Senhor sobre nós. Na emoção, você controla a raiva, de vez de deixar ela te dominar? Percebe? Que é o fruto da mansidão. No relacionamento, você corrige com amor ou com dureza as pessoas? Você é o durão, né? Sempre tem razão, fala com braveza, com agressividade, não tem doçura na tua voz. E você quer falar para mim que você é manso? Você está manifestando fruto? Eu não estou vendo isso. A pessoa que está do teu lado não está vendo. Seu marido não está vendo. Tua esposa não está vendo. Teus filhos não estão vendo. Teu chefe não vê nada de Deus em você. Por isso nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. É progressivo. Amém? Tá bom até aqui. O Espírito Santo é capaz e suficiente para te ensinar o restante, amém? Quem sou eu? Eu só estou aqui partilhando um pouquinho do mel que vem do céu. Mas na verdade é você que tem que ter essa vida com Ele e descobrir isso. Sabe, cada dia é uma oportunidade, gente. De verdade, não espere uma voz brigar com você, não espere Deus descer do céu e dar um chacoalhão em você, pôr uma enfermidade em você, pôr um castigo em você, te mandar embora do emprego, sabe, pôr uma maldição. Ei, Deus não faz isso. Só que também você não pode aproveitar, sabe, porque Ele não faz isso, e você deixa de crescer na graça. Você deixa de crescer, sabe, em manifestar os frutos, porque Deus não está brigando com você. Cara, Ele não parou de falar, Ele está falando todo momento com você. Só que Ele é gentil. Ele é educado. Lembra as cartas dos Apocalipse das igrejas? Elas finalizam da seguinte forma: eis que estou à porta, e entro, e invado, e arrombo a porta. Não, Ele bate. Algumas vezes eu fazia uma oração e agora Deus me lembrou. Eu falava assim: Senhor, invade meu coração. E Ele, na hora ele respondia: mas se eu não invado, eu bato na porta. Senhor, entra na vida dele sem pedir. Não, Deus não vai fazer isso, amados. Essas orações não são respondidas. Aliás, eu vou trazer uma série sobre oração e a gente vai precisar aprender a orar. Amém? Glória a Deus. Mas é doideira. Deus, já orou assim para alguém? Deus invade o coração dele. Ele não vai fazer isso. Jesus é educado. Eu sei que a sua intenção, mas não é assim a minha intenção. Então faz correto, Pai. Bate no coração dele, convence ele, mostra para ele. É diferente. Amém? Então, não espera Deus pegar e chacoalhar e mudar. Ele não vai, Ele está falando com uma voz doce e suave. Sabe, o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz assim: não entristeceis o Espírito de Deus. Por quê, amado? Porque Ele está falando com a gente constantemente, e a graça dEle está sobre nós a todo momento, nos ensinando, nos capacitando, e nós estamos ignorando, nós estamos deixando Ele de lado. Quando temos o autor da vida nos ensinando, nos capacitando, nós estamos falando: não, você não sabe de nada, deixa que eu vivo aqui do meu jeito.
Não. Deus está cuidando de cada um de nós aqui, amém? Deus está fazendo uma obra transformadora na sua vida. Só que você precisa entender que Ele é gentil, que Ele é educado e que Ele não vai fazer nada na sua vida que você não queira. Então você precisa estar disposto, atento à voz dEle e responder a ela. Isso é crescer na graça. Eu já vou falar outras coisas aqui, eu vou te mostrar como crescer nela. E por último, antes de nós entrarmos no como crescer, quando nós aceitamos Cristo e começamos a viver nessa vida e começamos a andar com Cristo, crescer é uma expectativa natural de quem tem um relacionamento real com Cristo. Então olha só, crescer na graça é uma expectativa natural de quem tem um relacionamento real com Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, 18, diz o seguinte: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, meu amado, deixa eu te dizer algo. Se você não está crescendo na graça, é porque você não está se relacionando verdadeiramente com Jesus. Não existe quem se relacione com Jesus e não é transformado por Ele. De verdade, amado, você não tem vida com Deus. Se essas coisas que nós estamos falando não estão acontecendo, é que o seu relacionamento é muito raso. É só um igrejeiro, uma pessoa que só vai na igreja, só tem contato com Deus num domingo, só tem contato com Deus no momento da sua dificuldade, só tem contato com Deus quando precisa de uma salvação, precisa de algo, precisa de um socorro. E é a prova disso é que não há um crescimento natural na sua vida, não há um flow, não há um fluir. Não é orgânico. Você está impedindo. Por quê? Não é porque você está se rejeitando, é porque você não se relaciona com Ele. Olha, me perdoa, querido, se isso te ofende. Me perdoa, amado. De verdade. Eu não estou aqui querendo te ofender, eu estou querendo aqui abrir os teus olhos, o teu coração. Você entregou sua vida para Jesus, a graça salvadora te alcançou, porém essa graça tem que te transformar, e a forma que ela vai te transformar é relacionamento com Deus, verdadeiro, é se dispor a Ele, é abrir teu coração com Ele, é falar com Ele, é ler a sua palavra, é amá-lo. Então a falta de relacionamento afeta o teu crescimento na graça do Senhor. Se você não tem crescido na graça, se não tem frutos visíveis na sua vida, amado, é porque você não tem relacionamento com Deus. Tudo bem? Você aceita isso? Porque é a única forma de você ser transformado. Não tem problema nenhum você admitir isso. Não, eu não tenho o mesmo relacionamento com Deus. Você não tem relacionamento com Deus. Você não tem relacionamento com Deus. Não tem problema. Porque é importante para você começar a ter esse relacionamento. Porque o que você está achando que é relacionamento não é. Se não transforma a sua vida, isso não é relacionamento com Deus. Se não tem frutos na sua vida, não é relacionamento com Deus. De novo, não é peso. É orgânico. Cara, quando eu me converti, eu da noite para o dia, eu não era mais a mesma pessoa. E o que fez? Eu li a Bíblia? Eu aprendi tudo em minutos? De jeito nenhum. Eu tive contato com Jesus. Eu olhei para Jesus. Eu vi Jesus. Ele tocou em mim, eu toquei nele. Aquilo é real, é verdadeiro, é tangível. E ninguém pode tirar isso de mim. E essa é a verdade sobre a minha vida. E eu falei, eu quero isso. Sabe, não existe algo nessa terra que pode tirar o que eu vi nele.
um cara todo errado. Todos os meus princípios, conceitos, pensamentos eram contrários a Deus. Eu era inimigo de Deus. Mas no dia que essa graça me salvou, ela não só me salvou, mas ela me transformou. E a partir dali, eu não sei porquê, mas eu entendia, cara, Deus quer isso, eu não quero mais, eu abandono o pecado. E eu comecei esse processo de crescimento. Em nenhum momento da minha vida eu resisti a Deus, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é real, porque eu não era ninguém, e Ele tocou meu coração. Ele encontrou um ninguém, o Deus Todo-Poderoso encontrou um ninguém, e amou, e deu importância, e deu valor, e deu significação na minha vida. O que eu tenho mais de valor para dizer para esse Deus? Não, olha, você não entende muito bem disso. Não, a minha vida é toda tua, Deus. É loucura minha eu resistir àquele que amou aquele que não prestava. É loucura nossa nós achamos que esse Deus de amor, com tanto carinho que Ele fala com a gente, nos ensina, e a gente ainda resistir ao seu transformar, ao teu agir, não se relacionar, não ter vida com Ele, é loucura. Então, o crescimento, ele aponta, amado, para o teu relacionamento. Se você não se relaciona, se você não tem vida com Deus, você não tem mudança, nada acontece. Vai ficar 30, 40 anos nessa igreja aqui, e não vai ter mudança na sua vida, nada vai mudar. Deus vai ser sempre misericordioso, Ele sempre vai estar, sabe, dando sobre você, derramando amor sobre você, paciência sobre você. Ele nunca vai desistir de você. Mas o problema é que você não vai viver por escolha sua, por decisão sua. Você não vai chegar no céu e falar: o pastor não me avisou, o Senhor, Jesus, apenas não me falou sobre isso. Eu estou falando, amado. Escolha tua. Posso ouvir um amém? Amém. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Se não concorda, diga misericórdia, Jesus. Ah, ainda bem. Quando o apóstolo Pedro fala sobre crescer na graça e no conhecimento, se você ler essa carta de 2 Pedro, capítulo 3, ele está falando da vinda do Senhor. O que está acontecendo aqui? Ele está dando uma resposta para a igreja, porque alguns da igreja começaram a falar: cadê esse Senhor que não volta, que não sei o quê, né? E Pedro começa: não, Ele não tarda, ao contrário, Ele está sendo longânimo para que todos salvem, e Ele está ali explicando e encorajando os irmãos a continuarem, e Ele fala: enquanto não volta o Senhor, vocês precisam entender algo, cresçam no conhecimento e na graça de Deus. Então, enquanto estamos aqui, amado, existe um processo de crescer em Cristo. E quando nós olhamos aqui, ele traz na sua carta a palavra crescer no imperativo. É uma ordenança, não é uma escolha onde você pode optar em sim ou não. Mas Deus está ordenando: você tem que crescer. Cresça, cresça, cresça. É isso que o Senhor está dizendo ao nosso coração. Então não é uma opção, é um chamado contínuo para todo crente, para todo homem e mulher de Deus. Nós temos que todos os dias crescer. Você precisa olhar para trás e ver: cara, como eu cresci, como eu melhorei, como mudei muitas coisas da minha vida. Mas o que nós vemos na maioria são pessoas estagnadas, paralisadas, só aceitaram a salvação e pronto. Não é só a salvação, amado, existe a graça do conhecimento, da educação, daquilo que Deus quer fazer nós crescermos nele. Não só ser salvo. Aleluia. Como eu disse, permanecer imaturo, estagnado, é ir contra o propósito do Evangelho. É muito simples, querido. Nós nascemos em Cristo Jesus e começamos uma jornada.
A graça em duas fases. Primeira fase, salvação. Segunda fase, educação. Se você tem um filho, quantos tem filho aqui? Dá um glória a Deus. E é um bebezinho. E ele está lindo, bonito, saudável, corado, feliz. Come toda hora. Faz todas as coisas que um bebê saudável faz. Isso aponta para crescimento. Cada dia que você vai no pediatra, ele engordou mais um pouquinho, ele cresceu tanto, aconteceu tudo isso. Processo natural, saudável, crescimento. Se um bebê precisa crescer, um crente que nasce em Cristo Jesus também precisa crescer. Agora, quando esse bebê não cresce, quando esse bebê começa a dar problemas, algumas coisas começam a sair do comum, do natural, esse neném está doente, esse neném está com problemas. Então um crente que não cresce é um crente doente, é um crente com problemas, um crente que está estagnado na sua vida, que vive no passado, ou não cresceu nada, ou está regredindo, amado. Ei, você está doente e Jesus quer te curar nessa noite. Você está enfermo, querido. Por não crescer, isso não está apontando para algo natural. Isso não é natural. Estar com Cristo é crescimento certeiro. Aleluia. Como um bebê tem que crescer, você também precisa crescer. Então, como crescer na graça? Anote isso. Primeiro, mantenha um relacionamento vivo com Jesus. Reserve tempos diários para estar com Ele em oração e na palavra. Eu te dou uma dica, de preferência faça isso de manhã, no primeiro momento do seu tempo. Isso não é um padrão, amém? Não estou dizendo que é só de manhã. Mas você tem que ter diariamente esse relacionamento com Deus. Para crescer na graça, você precisa ter tempo com Deus. Quantas coisas que não têm valor na sua vida, aparente, para você tem, porém, na verdade, é instável, mas tem mais valor do que aquilo que é estável e real e verdadeiro. Eu sei, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas na sua casa, você tem tarefas, você tem muitas coisas para produzir. Porém, todas essas coisas um dia vai te abandonar. Um dia você não vai ser mais útil ao Estado, você não vai ser mais útil ao emprego, você não vai ser mais útil à tua família. Um dia você vai perceber que todas essas coisas que você colocou como prioridade te abandonaram. Mas Deus nunca irá te abandonar. Aleluia. Graça é relacionamento e não religião. Se você faz para achar que tem moral, está errado. Você vive na graça porque Ele te ama. É uma resposta de amor. Quem não anda com Jesus não cresce nele. Não tem como crescer quem não anda com Deus. Não terceirize a sua comunhão com Deus. De novo, ir à igreja é essencial, não é ruim. Mas isso não é tudo. Tá? Porque o crescimento acontece na intimidade diária. É no seu dia a dia. Todos os dias Deus tem um alimento fresco, uma resposta nova, uma direção nova, um tempo novo, algo diferente. Ele quer falar com você. É todos os dias. A palavra do Senhor diz assim: basta cada um viver o seu dia mal. E o Senhor neste dia mal te dá escape, te dá saída, te dá direção, te fortalece, te encoraja. Mas não tem como você ser encorajado, ter saídas, ter direção, sem relacionamento.
De novo, você está andando com as suas próprias mãos, você está andando da sua própria maneira, você está andando na antiga maneira de viver. Amém? Deus tem coisas novas para nós toda manhã. A palavra de Deus diz o seguinte, se você já leu ela, mas se você não leu, eu vou lê-la para você. Que as misericórdias do Senhor são renovadas quando? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela. Então toda manhã existe um presente do céu, uma direção do céu, ou algo que Deus está falando com você. Não importa, amado, que é 5, 10, 15 minutos, mas você tem que dizer: Deus, esse é tempo teu. De vez em você pegar teu celular e já ir para o banheiro ou para fazer alguma coisa, tomar café e pôr uma música e olhar o seu Instagram, olhar suas caixas de e-mail, seus recados, ei, abre a Bíblia, prioriza Deus, põe um louvor, adore Ele enquanto você está se arrumando, comece a se conectar com Ele, faça pelo menos isso. Diga para Ele: Senhor, eu quero entregar meu dia nas Tuas mãos, me dá direção, me dá sabedoria. Ei, eu estou te valorizando, eu estou ouvindo a Tua graça, eu estou contemplando a Tua presença. Posso ouvir um amém? Parece insignificante, querido, parece bobo, mas faz toda a diferença. Tente. É isso que sustentou a minha vida nesses 22 anos de evangelho. Quer o segredo? É isso, priorizar Ele. Se Deus tem alimento fresco todo dia, o que você precisa fazer é sentar na mesa para comer. Senão não vai dar. Amém? 2, obedeça mesmo quando não entende tudo. Aqui é um ponto crucial também para andar na graça. Porque geralmente a gente quer entender para obedecer. Não é? Mas por quê? Deixa eu entender isso. Eu não sei, acho que todos aqui passaram por um processo de aprendizagem, sim ou não? A pastora falou sobre isso no domingo passado, sobre a prática. O exercer da prática te leva à excelência, te leva a ser maduro, a ser perfeito no Senhor. Ok? Mas quantas vezes você estava teimando porque estava fazendo de um jeito e alguém estava te ensinando de um outro jeito e você não entendia a forma que essa outra pessoa estava te ensinando, porque você queria entender para poder fazer, e aí de repente essa pessoa foi um pouco mais dura e severa com você e disse assim: ei, eu estou falando, faz assim. Aí você vai lá, tipo, com toda raiva, não vai dar certo, que não sei o que, papapá, com esses pensamentos, e aí você faz e dá certo, aí você faz e funciona, aí você orgulhoso, né? Assim, orgulhoso é assim, dessa vez você estava certo. Ô mano, meu irmão, para de querer entender para poder andar naquilo que tem que fazer. Enquanto você querer entender, você não vai aprender nunca. Você tem que praticar primeiro. Primeiro é obedecer. A obediência abre caminho que o entendimento ainda não conhece. Quando você obedece sem entender, querido, porque deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos às cegas aqui, sabe, sendo guiado por cegos. Porque a Bíblia diz que um cego guia um outro cego, os dois vão cair no buraco. Em outras palavras, aquele que ouve o ímpio, aquele que ouve o pecador, aquele que ouve pessoas que não são de Deus, querido, esse você vai tropeçar. E eu entendo, amado, de verdade, deixa eu te falar uma coisa, eu entendo o teu coração, eu entendo que é difícil a gente confiar, sem entender. Sabe por quê? Porque a vida trouxe algumas marcas, o diabo soube marcar a tua vida, pessoas que eram para te amar, pessoas que eram para te proteger, pessoas que eram para guardar você, sabe, elas traíram, elas te machucaram, elas feriram você. Talvez seu pai, talvez a sua mãe, talvez um tio, talvez o teu marido, pessoas que declararam fidelidade em algum momento da tua vida, sabe, um pastor, um líder evangélico, alguma coisa que era para proteger, te feriu.
E de verdade existe uma ferida. Porém nenhuma dessas pessoas é Deus. Porém nenhuma das pessoas te ama como Jesus te amou. E Ele não está brincando com teus sentimentos. Ele não está falando, ei, encara isso às cegas e vai dar certo só por falar. Ele está falando isso porque Ele tem razão. Então quando as coisas são de Deus, nós não precisamos entender para obedecer. Nós precisamos se lançar nisso. Porque quando nós obedecemos, os caminhos são abertos, aí o entendimento vem, aí a clareza vem sobre nós, nós falamos, uau! Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, a graça que salva, ela também ensina. E a resposta ao ensino, amado, desta graça, é a obediência, na prática. Quanto mais você obedecer, mais você vai perceber que a graça vai fluir sobre a tua vida e te capacitar. Sabe, eu sei que tem áreas que Deus não quer mais dar explicação para você, querido. E você está pedindo explicação. O Senhor não está mais, Ele não vai te dar mais aqui. Ele até faz isso, Ele é tão bondoso, que em alguns momentos Ele até te explica, mas mesmo explicando, você não está acreditando. Então Ele está falando assim, Ele quer uma resposta prática sua, Ele quer um obedeça, e é assim que cresce. Terceiro, então primeiro, mantenha o relacionamento vivo com Jesus, obedeça mesmo quando não entende tudo. 2, 3, o pessoal do louvor pode subir, sem bagunça aqui, para não tirar a atenção do povo, sem afinar violão, estou brincando. 3, permita ser corrigido e moldado. Uma outra forma de nós crescermos na graça é você permitir ser corrigido e moldado, porque a graça, ela também confronta, ela também disciplina, porque ela ama. Sabe, eu vejo muitas pessoas que começam a caminhada e começam a andar com Deus, e muitas vezes, amado, a gente vai fazer coisas erradas, mas em fé. Como assim, AP? Fazer coisa errada em fé? Dá para fazer coisa errada em fé? Dá. A Bíblia diz que quando era menino fazíamos coisas de menino, mas quando nos tornamos homens maduros, fazemos coisas de homens crescidos e maduros. Eu, por exemplo, quando eu comecei minha caminhada de fé, eu virava o meu pastor, eu queria ver as coisas acontecer, eu queria ver os demônios cair, eu queria ver o poder de Deus, e eu fazia coisas de menino, e Deus honrava. Tem alguns irmãos aqui que na caminhada de fé deles, eles, sabe o que eles faziam? Eles queriam ver os demônios cair, eles pegavam o óleo ungido, passava no farol do carro, e saía na rua, e quando via a tropinha fumando baseado, os mendigos, alguma coisa, eles ligavam o farol alto dos caras, para os demônios cair, para as coisas acontecerem lá. E isso é coisa de menino, mas Deus honra, e o milagre acontece. Eu lembro que eu fiquei 24 dias no monte, orando e jejuando, para que eu fizesse um dia na igreja, os 7 passos da libertação, de verdade, coisa de menino, e peguei e fiz 7 pezão de adesivo, e pus uma taxa vermelha assim, no final dos 7 passos, e falei, Senhor, e eu ia lá todo dia, Senhor, se tiver demônio, se tiver alguma coisa, ninguém vai conseguir passar por aqui, não vai conseguir dar os 7 passos. Foi 24 dias, e beleza, chegou o dia, e eu falei para o pastor não acreditava nessas coisas, e beleza, amei, ele é maduro, ele fala, não precisa, ele estava certo, mas ele em amor, deixou eu fazer. Irmãos, vocês tinham que ver a bagunça que virou a igreja, quando o pessoal começou a dar os 7 passos, demônio caía para tudo quanto é lado, Deus honrou. Aí você fala, P,
por que você não vai? Porque não precisa. Agora, nesse exato momento, está sendo expelido um monte de demônio desse lugar. Maturidade. Eu vejo pessoas em maturidade, elas pegam e começam a querer andar no dízimo. Elas querem andar e entregar o dízimo. E elas começam a ver assim, elas começam a fazer conta, elas começam a falar, não, eu vou dar o dízimo só dessa conta aqui, e tá bom. E amém, irmão, Deus recebe. Outras pessoas, elas pegam o dízimo e falam assim, ó, eu vou dar o dízimo em cesta básica para outras famílias, eu vou fazer dessa forma, e esse é meu dízimo. E amém, a imaturidade, Deus recebe e está sendo honrado. E não tem problema nenhum. O problema é quando a verdade te ensina e você não deixa ser moldado. O problema é quando Deus pega e fala assim, ó, não precisa fazer 7 passos, não é assim. Você pode orar, você pode pôr as mãos em qualquer momento. Você não precisa 24 dias no monte. Você tem autoridade, o poder de Deus está sobre você. Você não precisa ligar o farol dos carros. Você chega nas pessoas, fala com elas, os demônios serão expelidos. Ei, você não precisa, sabe, dar os dízimos lá, não é assim que faz. Você tem que entregar na tua igreja, onde você se alimenta. E aí, quando nós temos a verdade revelada ao nosso coração, aí você fala assim, mas eu fazia desse jeito. Não tem problema. O problema está aqui agora, quando eu conheço a verdade e endureço meu coração para andar nela. Então eu não sou moldado. Então até um certo tempo, por causa da nossa imaturidade, valeu, glória a Deus, aleluia. Porém agora, amado, você está sendo ensinado. E quando nós estamos sendo ensinados, nós precisamos deixar Deus moldar a nossa vida e mudar o jogo. Tem muita gente que é dura de coração, porque aprendeu a religiosidade e quer trazer a religiosidade para o resto da vida. Não, amado, você precisa deixar ser moldado. Existe um tempo novo do Senhor sobre nós. Todos os dias o Senhor está falando, cresça em graça e conhecimento. Aquilo que servia não serve mais. Agora existe uma coisa nova, não uma palavra de Deus nova, mas a revelação nova do Senhor. Amém? Então, uma outra coisa para você andar na graça, você precisa permitir ser corrigido e moldado. E sabe quem Deus vai usar para corrigir você? Eu. Vai usar seus líderes, vai usar seus pais, vai usar pessoas, profetas, pessoas na rua. Pessoas vão dizer para você. Então, amado, não espere Deus e, ei, filho, Deus já está te corrigindo aqui. Deus já está falando com você. Ó, se não tem frutos, é porque você não tem relacionamento. Deus está falando com você. Vai ter relacionamento, mano. Vai começar a andar com Jesus. Vai tornar Ele seu parceiro diário, todos os dias do seu lado. Nós já estamos falando sobre isso. Abraão entendeu isso, lembra? É a vida com Deus. Não resista ao trato de Deus. Sabe, quem endurece o coração paralisa o crescimento. Quem endurece o coração paralisa o processo de crescer, amado. Sabe, crescer dói, amado. Eu sei, muitas pessoas quando eu aperto, elas saem da igreja. Muitas pessoas quando são confrontadas para sair, elas acham que está tudo em heresia. Aquilo que era bom agora não é mais bom. Enfim, crescer dói. Mas ficar estagnado mata. O processo pode ser um pouco doloroso às vezes. Mas, amado, não tem mudança nenhuma, não te leva a lugar nenhum. Você está morto e não está percebendo que você está morto. A graça de Deus é um estilo de vida que nós temos com o Senhor. Ela nos salvou, porém agora ela está nos educando todos os dias. E nós precisamos crescer nela. Nós precisamos deixar ela fluir em nós. Amém? Quarto e último. Sirva com aquilo que você já recebeu. Porque crescer na graça não é só manter um relacionamento, não é só obedecer quando não entende, não é só permitir ser corrigido. Agora nós temos uma bagagem, nós temos coisas que Deus está colocando sobre as nossas vidas. Fala, Deus colocou a sua obra em mim. Então existe algo de Deus sobre você, existe ensinamento de Deus sobre você. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, na NVI, põe para mim. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu. Olha, cada um é individual. Exerça, pratique, faça, trabalhe. Não deixe isso parado. O dom que recebeu,
para servir aos outros. Então presta atenção, tudo que você vai receber de Deus, ela tem uma finalidade, tem uma direção: praticar na próxima vida, no próximo, no coração de alguém ao nosso redor, administrando fielmente a graça de Deus. Ei, amado, Deus colocou sobre nós o dom é a graça, é a bênção, a capacidade. Não é só o poder de pregar aqui, eu vou mostrar mais aqui, vou abrir aqui os seus olhos. Mas nós precisamos entender que Deus quer que nós administramos fielmente a graça, a capacidade, a educação, o ensino que Deus colocou sobre nós. A graça de Deus em suas múltiplas formas. Então existe diversas formas, e nós precisamos agora servir aquilo com aquilo que nós recebemos de Deus. Então a graça de Deus não é só para você. A graça de Deus não para em você. Ela precisa fluir através de você. Através do que Deus está colocando, do que Deus está te ensinando, ela precisa tocar em outras vidas. Amém? A graça, ela se multiplica quando ela é compartilhada. Então o que Deus está dizendo? Sirva aos outros com os seus dons, com as palavras que você tem aprendido. Sirva aos outros com o teu tempo, com os teus recursos, sabe, com aquilo que você tem ganhado, com as suas habilidades. A graça que não flui, ela apodrece. Sabe, amado, fruto que não é comido, fruto que não é dado, ele vai apodrecer. Se não colhermos, ele vai apodrecer. Se você guardar tudo que Deus tem te ensinado, te capacitado e feito na tua vida, amado, isso não serve para nada. Nós temos que fluir, temos que tocar outras vidas com essa graça. Posso ouvir um amém? Então, o problema é, vamos lá, tudo o que Deus nos dá, o que Deus nos dá? Tempo, talentos, recursos, conhecimento, experiências, é para servir o corpo, é para servir a igreja. O teu tempo, tudo isso que Deus tem acrescentado na tua vida, é para servir este lugar. E muitas pessoas, elas esperam estar prontas para servir, né? Mas ao contrário, nós servimos para crescer. Amém? Uma coisa que nós acreditamos, que quando você começa a fazer o voluntário, as coisas que nós, as CAs, sabe, aqui a gente dá essa liberdade, querido, é isso que vai fazer você crescer. É isso que vai fazer você multiplicar os dons e a graça que Deus colocou sobre a tua vida. Amém? O crescimento, ele vem à medida que você reparte o que Deus coloca sobre você. Quanto mais você reparte isso, quanto mais você compartilha essa graça de Deus, esse amor de Deus, mais isso cresce em você. Muitas pessoas esperam estar mais espirituais, mais preparadas, mais capacitadas para começar a servir. E você está errado, tá? Você não precisa esperar estar mais para servir. Você já tem muito para dar. Só a revelação da salvação que Deus já trouxe para a tua vida, você pode compartilhar isso com todo mundo, sem medo. Olha só, você foi curado de alguma enfermidade por Deus, você já pode orar por pessoas, porque você sabe que Deus cura. Ele já derramou dessa graça sobre você, você tem revelação disso. Amém? Se você entendeu algo na palavra, pô, você trouxe, olha, essa revelação trouxe para você, compartilha, ensina outros, mostra isso, sabe, naquilo que você está aprendendo, naquilo que é revelação na tua vida, compartilha com alguém. Se você ama cuidar, existe um monte de pessoas que está esperando ser cuidado, querido. Se você sabe ouvir, comece por aí, comece a ouvir os outros. Você não sabe como tem gente querendo falar, ser ouvida. Isso vai ser uma boa terapia para você. Posso ouvir um amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento.
Aleluia. A graça vai crescer sobre a tua vida, amado, à medida que você compartilha tudo isso. É como servir, é como derramar água. Quando você se esvazia, Deus te enche de novo, e mais, e mais, e mais. Queria que você fechasse teus olhos neste momento. Aleluia. Pense em um rio bem fluente. Essa é a graça de Deus fluindo para você como uma água fresca. Se você represa esse rio, essa água, se você para ela em você, essa água vai começar a cheirar mal, ela vai começar a apodrecer. Você precisa deixar fluir através de você. O Senhor hoje Ele está te chamando para isso, para que de você saia águas limpas, vivas, refrescantes, regando a vida de outras pessoas. Sabe, muitos cristãos não crescem, porque eles se tornam consumidores dessa graça e não administradores. Deus tem derramado sobre a nossa vida para que a gente possa derramar em outras vidas, para que nós semeamos em outras vidas. Você já tem o suficiente para amar as pessoas. Sabe, a estagnação vem quando você só recebe e nunca reparte. Você não precisa, sabe, estar num púlpito para servir. Você pode servir com aquilo que você já tem nas tuas mãos. Jesus, Ele estava servindo com aquilo que tinha nas mãos. Deram para Ele 5 pães e 2 peixinhos. O que Ele tinha era muito pouco para aquela multidão, mas foi o suficiente. Quem anda na graça, amado, sabe, vai fluir nisso. Você vai regar muitas vidas, sabe, através da graça de Deus, dos frutos visíveis na sua vida, você vai produzir a vontade do Senhor. Amém? Eu queria que você falasse com o Pai agora nesse momento. Eu queria que você mostrasse teu coração para Ele. Em que nível dessa escola você está? Em que caminho você está vivendo? Sabe, se isso é uma verdade, eu queria que você dissesse para Ele: Pai, isso é verdade. Isso queima no meu coração. Eu não sei como eu vou viver isso, eu não sei como eu vou fazer, mas eu estou aqui nessa noite. Eu estou neste lugar, Senhor, para ser tomado pela Tua presença. E eu quero isso. Eu quero viver a Tua graça. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela Tua mensagem. Sabemos que a graça que salva também nos educa. Sabemos, Pai, que o Senhor também está operando tanto o agir quanto o querer em nossas vidas, o realizar. É o Senhor que faz em nós. Queremos, ó Pai, dar frutos visíveis da Sua graça em nossas vidas. E queremos cumprir esse chamado, ó Deus, de crescer todos os dias na Sua graça. Essa é a oração, Deus, que eu faço para Ti, por Ti, por meio de Ti, para que a igreja receba isso, para que eles entendam, Deus, esse processo, para que eles vivam, Senhor, segundo a Tua boa e agradável vontade. É no nome de Jesus. Se você recebe isso, aplauda Jesus bem forte.